Pessoal, sejam bem-vindos a mais um CROcast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. E hoje a gente tem a honra de receber o Dr. Edson Ilan, Dr. Igor Moraes, e a gente vai falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Saúde Bucal, os avanços, tudo que a gente conquistou e tudo que a gente pretende conquistar para a nossa odontologia. Dr. João? Pessoal, satisfação estar recebendo esse paraibano arretado, Dr. Edson Ilan, nosso coordenador nacional de saúde bucal, Dr. Igor Moraes, gestor do SUS, cirurgião dentista também, para a gente discutir um pouquinho sobre a nossa política aí nacional de saúde bucal e tentar esclarecer algumas dúvidas e gerar também alguns debates aí, que a gente sempre gera alguns debates para a gente estar falando sobre esse tema. Primeiramente, vamos explicar aí para quem está vendo a gente, Edson, o que é a Política Nacional de Saúde Bucal, que muito se fala, mas o que é? Então, olá pessoal, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite, é um prazer estar compartilhando esse espaço aqui com importantes pessoas, né, que constroem a saúde bucal aqui no estado de Pernambuco. Então, saudar a todos que estão nos ouvindo. Eu acho que vale um destaque também dizer que é o primeiro coordenador nordestino, paraibano, pernambucano, então me divido nesses dois estados. Pernambucano de Garanhuns, viu? Pernambucano de Garanhuns, né? Importante dizer. Olha, e um detalhe aqui, viu, que eu também sou de Garanhuns. Olha, e aí a gente tem Serra muita Talhada. Serra Talhada presente também, um Quer dizer sertanejo. que eu sou minoria, né? Não só eu e Edson, mas o presidente Lula também. Também, importante nome aí. Então, todos que têm uma forte influência na saúde bucal têm um pezinho lá em Pernambuco ou em Garanhuns. Então, eu acho que é sempre importante a gente estar ressaltando, né, a grandeza da Política Nacional de Saúde Bucal. O Brasil, esse único país com mais de 100 milhões de habitantes que decidiu, né, que tem na sua Constituição o SUS de forma integral, universal, e que a saúde bucal está incluída, né? Alguns países, a gente tem também a questão da universalidade, mas a saúde bucal da forma integral que tem, não se tem. E aí, a forma que está estruturada, né, para a gente enfrentar esse desafio de garantir esse cuidado para a saúde bucal da população, é a Política Nacional de Saúde Bucal, o Brasil Sorridente, né? Então, poucas políticas têm esses três importantes eixos, né? Atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, além dos eixos de vigilância, de monitoramento, de infraestrutura. Então, a Política Nacional de Saúde Bucal é esse espaço, é essa organização que garante a oferta de cuidado à saúde bucal em todos os níveis de atenção do SUS, né? Então, desde a atenção primária, atenção especializada ambulatorial, hospitalar, e todas as ações de promoção e prevenção. Mas sempre com o município ali na ponta, que o município é quem recebe, não é o governo federal, com todo respeito, que recebe o usuário, que recebe o paciente, é o município. Para você, Igor, como é que está a Política Nacional de Saúde Bucal no município? Só fazendo um adendo, né? As pessoas moram no município, né? É isso que eu ia falar. Né? As pessoas moram no município e, particularmente aqui em Recife, a gente vem avançando, né? A atenção básica ela está em expansão, saindo de 59% para 80% até o final do ano. E a perspectiva é chegar aos 100% de cobertura. E tem um compromisso da gestão em fazer a equiparação das equipes de saúde bucal com a equipe de saúde da família. Então, a atenção, a saúde bucal ela vem chegando nas pessoas que mais precisam, de fato. Não só na primária, né, na atenção primária, mas na especializada também, com a abertura de novos CELs. Existe uma perspectiva da gente abrir um CEL agora dentro do Hospital da Criança, que vai ser entregue no começo do próximo ano. Dentro desse CEL, a gente vai ter 7 consultórios, né, vai ter capacidade hospitalar para poder fazer sedação do paciente, a gente tratar paciente que tenha algum comprometimento neurológico, algum paciente que tenha alguma necessidade sistêmica mesmo, para poder fazer a sedação dele, e a gente elevar aí o nível de atenção aos pacientes que mais precisam, né? Da equidade, conforme o SUS preconiza. Eu ia confirmar, mas eu acredito que Recife foi uma das capitais que mais ampliaram essa questão da cobertura de saúde bucal no Brasil. É isso. É o compromisso aí de fazer essa equiparação e com agora a instituição de fato, né, que a gente, no ano passado a gente teve a garantia do Brasil Sorridente no SUS, né, deixa de ser uma política de governo para ser de fato uma política de Estado, agora é o caminho sem volta.
né? A gente tem que levar, efetivamente, saúde bucal para toda a população. Era esse problema que eu ia falar. O conselho ele fiscaliza muitas vezes, Edson. E antigamente, como não era uma lei, era uma política, tinha prefeito que dizia que eu não vou botar, eu não vou ampliar o serviço, porque o recurso federal vem hoje e pode ser que amanhã não venha, porque É era um um programa, né? programa, né? É um programa. E a partir da implementação da lei, da lei da saúde bucal do Brasil, o que é que mudou para você enquanto gestor macro? Porque você lá, a gente olha a Autoridade Nacional da Odontologia, que a gente tem referência, hoje é você. Como é que isso impactou na política com gestores, com NASEMS, enfim, com os órgãos? Não, eu acho que só fazendo esse resgate aí da participação, né, da presença do secretário Igor, a política, o Brasil Sorridente, de fato, essa construção tripartite, né, o SUS como um todo, sem essa ação efetiva dos municípios, né, a gente fica muito limitada. E isso acontecia, de fato, na prática. Diversos gestores, prefeitos, falavam assim dessa limitação do Brasil, da política do Brasil Sorridente. Ao entrar, né, ao ser obrigatório, então, eles sabem, né, todo gestor público sabe que o que está na lei tem que ser feito. Então, isso é importante até para a garantia do recurso, né, para que a gente consiga disponibilizar, né, separar o recurso a ser executado na saúde bucal. Ele é importante porque internamente, né, nas negociações CONAS, CONASEMS também, né, isso dá um outro peso dentro do Conselho Nacional de Saúde. Então, ele dá um corpo para a Política Nacional de Saúde Bucal que o coloca dentro do Sistema Único de Saúde, dentro das diversas políticas, ele coloca um peso. E aí, só para a gente entender, logo em sequência, o ano passado, o Ministério publicou a portaria da Rede de Atenção à Saúde Bucal. Né? Então, acho que são continuidades, né? Então, disso, da lei e aí a portaria das redes. O Ministério da Saúde reconhece 7 redes, onde tem a rede de urgência e emergência, a rede Aline, tem a rede de oncologia, né? Tem o psicossocial, tem outras redes, e a de saúde bucal é uma das 7, então, que o Ministério reconhece. E a importância disso, né? A gente tem diversos serviços, mas como é que eles se conectam? Né? Então, esse é o nosso grande passo, esse é o grande pulo que a gente precisa garantir, avançar cada vez mais, é que tenhamos serviços da atenção primária, secundária, terciária, mas como é que isso se comunica? Né? Como é que o paciente que vai num posto de saúde, numa UBS, numa equipe de saúde da família, com uma dor de dente que de repente virou um acesso endodôntico, virou um canal, como é que ele referencia para o CEL? Se o município dele não tem CEL? É isso, é como transformar tudo isso em rede, na verdade, né? Você tem a política de saúde bucal, mas ela não pode ser isolada, ela tem que estar conectada, e aí, por isso o sentido da rede, ela tem que estar conectada com todas as outras políticas, né? Edson citou a rede Aline agora, a gente tem dentistas dentro do Hospital da Mulher aqui em Recife. Né? Então, é para garantir, de fato, a rede Aline é uma rede voltada para a saúde da mulher, para garantia, enfim. E aí a gente tem a saúde bucal transversal, passando por todas essas políticas e os programas também, que ainda não conseguiram se transformar em políticas, mas a saúde bucal ela está capilarizada em tudo. Eu acho que o Igor traz uma questão importante, essa, né? Que assim, a gente tem essa visão, às vezes, muito localizada, de que os serviços de saúde bucal precisam se conectar, mas precisa ir além disso, né, Igor? Assim, de conectar com as outras redes de urgência e emergência, o dentista... Da oncologia, da hospitalar, tem várias. Você lançou agora a portaria da laser terapia, não foi? Sim, isso foi um grande avanço para o Sistema Único de Saúde, para a linha de cuidado do câncer de boca. A partir de agora, existe um procedimento, né, na tabela SUS, um financiamento específico para fotobiomodulação, de laser, né, de baixa potência, para tratamento e prevenção de mucosite para aqueles pacientes que estão passando por radioterapia, quimioterapia. Então, é um procedimento que reduz a hospitalização, garante qualidade de vida, reduz o processo inflamatório, edema, né? Então, permite que aquele usuário tenha uma melhor qualidade de vida. Eu acho que, eu não sei se foi Igor ou foi João, estava comigo quando a gente foi lá no Mestre Vitalino, em Caruaru, que a gente pegou o depoimento da chefe do serviço de oncologia. Exatamente. E ela disse, Eduardo, depois que a gente implementou o dentista no ambulatório da oncologia, não era, já tinha da UTI, e ela trouxe para oncologia. Ela disse, eu vi o paciente voltando a se alimentar muito mais rápido. Sim. E o paciente da onco, quando ele volta a se alimentar muito mais rápido, ele recupera muito melhor
e tem alta muito mais rápido, liberando o leito para a gente poder rodar o leito aqui. Aí a gente vê a importância, porque ela estava queixando do financiamento, porque a gente estava brigando por recurso do Estado para qual financiamento? Porque é tripartite, né? A gente falou agora. Federal mandou uma parte do recurso. O municipal assume o salário do profissional e etc. João, e o estadual? Me diga aí. O Estado, infelizmente, alguns estados, nosso Estado também está falhando nesse sentido, que realmente não tentar entrar nessa questão tripartite. Deixa aí a maior fatia para o município e para a União. E realmente a gente conversa com gestores e muitos gestores dizem que os municípios já estão sufocados. Então, realmente, a gente vê alguns estados como Minas Gerais, até o próprio Ceará, abre-se um céu, vem um recurso da União, o Estado vai lá e dá uma contrapartida, às vezes dá até aquele auxílio de custeio por determinado tempo para o município tentar. Mato Grosso do Sul tem também. Tem vários estados no Brasil que tem isso. Mas esse exemplo positivo, infelizmente, aqui em Pernambuco, a gente não conseguiu abraçar ainda. Ô Edson, e aí você como gestor nacional, como é que a gente faz? E aí para quem está estudando, a gente é importante essa articulação política, para que os estados eles entrem, porque o debate, a gente teve reunião com a secretária há pouco tempo, e ela diz, olha, a atenção básica é a competência do município. E ele se desresponsabiliza completamente do cofinanciamento da atenção básica. Diz, a especializada é minha, eu tenho que ficar com os hospitais, Hospital de Restauração, Getúlio Vargas e tal. E se desresponsabiliza completamente da atenção básica. Aí eu digo, rapaz, não era tripartite até um pouco tempo atrás, e agora não é mais, cada um é com seu feudo, tipo a básica é a prefeitura, a especializada é o governo do estado, e o federal financia todo mundo. Abarca todo mundo. Né? Tipo, como é que a gente pode ajudar a dialogar com o gestor, para mostrar que não, que tem como ter esse cofinanciamento. Não, e é importante o Estado se envolver, né, também na atenção primária. A gente vê os estados que se envolvem, que tem o cofinanciamento, porque na medida em que ele cofinancia, ele também ele está mais empoderado até para discutir, qualificar a atenção primária ali do Estado como um todo, né? Da mesma forma, a atenção especializada, os municípios também assumem uma parte disso, especializada ambulatorial ou hospitalar. Né? É fruto de muita negociação. Né? Então, essa não é uma relação de imposição, mas é uma relação de negociação com esses gestores, porque na medida em que a gente coloca mais recursos, a gente tende a ter um melhor resultado, né? Tende a ter melhores... Acredito que tentar enxergar que é uma forma até de ele economizar, trazendo em miúdos, porque saúde bucal, saúde é saúde, não existe. Mas você pegando um caso que a gente pegou semelhante, um paciente que tem diabetes, deve ser tratado primeiro na atenção básica, mas se ele não é tratado na atenção básica, ele evolui, tem que ter uma amputação, vai para o Estado vai ter esse custo porque não teve o cuidado de agir lá na atenção básica. Olha, com o dado que a gente escutou, o Pernambuco é o campeão da amputação do Brasil. Foi, a gente teve esse dado. E aí é a mesma coisa relacionada à saúde bucal, a questão da cárie, da prevenção, da floretação das águas, que a gente bate muito nessa questão, que no Estado está na recurso Constituição. Federal para floretar as águas, não tem? Sim, ou já acabou esse recurso? Tem. Dependendo do momento, tem momentos que são editais, tem outros momentos que são convênios, mas tem o Ministério da Saúde tem financiado, apoiado os estados a implantar. E até recurso específico de emenda parlamentar também, né? É importante a gente lembrar, eu acho que é a lei, se eu não me engano, é a lei 141, né? Que ela coloca a questão do financiamento e ela é muito específica com relação a que é de responsabilidade de todos os entes federados. Então, através das pactuações em CIBs, né, que são as comissões bipartidas e as comissões e a comissão tripartida, a CIT, é onde se faz a negociação e o acordo, a pactuação, como o Edson falou aí, com quem vai ficar cada serviço. Mas ele é de responsabilidade de todo mundo. Né? Tanto que, por exemplo, quando você vê um movimento de judicialização, um exemplo extremo, um medicamento de alto custo, ou um procedimento que tenha uma complexidade maior. A justiça, ela responsabiliza todo mundo. Então, ordem judicial, execute, vai município, estado e, se brincar, até entre o governo federal. Quer saber quem vai gerir, quer saber que faça, né? Faça. E quem fizer primeiro atender o usuário. E até para nos induzir a política. Se o governo do estado quer realmente diminuir cara em criança, porque aqui em Pernambuco a gente está fazendo mais exodontia em criança do que restauração. Veja o tamanho do problema que a gente está criando para o futuro. Que vai ser um adulto banguelo, vai ser um adulto que tem problema oclusal e etc. Para induzir a política, dizer, eu vou te dar um estímulo aqui, não vou entrar com recurso do governo federal, vou entrar com uma parte disso daí para estimular essa política, que eu quero reverter isso, eu quero o sorriso da criança completo até os 15 anos. Toma aqui o recurso, vamos botar essa meta, vamos correr atrás. Foi como a gente falou da gestante, né? Quando tinha um pré-vindo com a gestante, o pessoal catava a gestante na recepção. E nessa lógica da indução dos indicadores, né, a
a SAPS, né, a Secretaria da Atenção Primária, está fazendo um seminário da atenção primária nos territórios, em todos os estados. E aí a gente tem percebido, então, quem está participando é o Ministério da Saúde, os estados e todos os municípios. Então, o quanto que isso, quando tem a presença, né, todos os estados estão participando, mas a gente tem discutido isso em loco nos estados, o quanto é importante não só a presença, logicamente, no seminário, mas no desenvolver das ações, né, para que, de fato, os resultados eles cheguem. E os municípios precisam desse apoio. E esse apoio ele pode vir do ponto de vista do monitoramento, um apoio mais político, mas quando ele tem a indução financeira, né, isso tem um outro peso, um outro caminho, um outro tipo de indução, né? É importante lembrar que assim, é uma política que é muito jovem, né? Que a gente está correndo atrás do tempo perdido, entre aspas, né? O SUS é jovem e o Brasil Sorridente é mais jovem ainda, né? Mas que a gente vê grandes avanços nesse tempo e nessa luta contra esse tempo que ficou para trás, né? A gente vê consolidação efetiva das ações implementadas e resultados na prática para a população. Então, é importante valorizar isso também. Apesar da gente ter algumas distorções regionais, né, ou municipais, tem município que é mais desenvolvido do que o outro, que consegue implementar uma política e outro não. Até não só por questão de financeira, mas por vontade mesmo, né? Eu lembro até que você, Eduardo, tinha citado um município no interior, acho que foi Salgueiro, se eu não me engano. Salgueiro, fazia cultura, né? de cerâmica no SUS. Que colocou porcelanato nos consultórios, né? Ficou um negócio bonito. Vou falar outro também. Feira Nova, a gente teve lá tem 15 dias. Parece consultório particular. Ou melhor digo, consultório particular às vezes não consegue chegar no nível que está lá. E a gente tem que dar esses exemplos, mostrar que é o SUS que funciona, que de fato dá para fazer quando se quer fazer. É isso. A ideia é deixar o consultório particular para trás. Viu? A gente estabeleceu o padrão de ser daqui para frente. Não, olha, aí eu vou fazer um debate, que eu sou do consultório particular, pessoal. E João foi chefe da fiscalização, você foi chefe da fiscalização do CRO Pernambuco, e a gente tem esse debate. Não existe diferença de consultório público e privado. Odontologia, para mim, é uma coisa só. E aí, quando a gente faz esse discurso do consultório privado, é que aquela visão que a gente tem que o privado é melhor. Sim. Não, e hoje a gente tem situações no SUS em que a gente vê melhor do que consultório. Muito consultório popular e de plano de saúde que tem por aí. E a odontologia tem que ser essa. Tem que ser de excelência, tanto no público quanto no privado. Porque tem um debate. Vamos primeiro brigar por acesso e depois por qualidade. Isso. E aí tem que andar para e passo. Tem que trabalhar para e passo isso daí. Esse é um grande desafio sempre da odontologia no SUS. Eu acho que a questão da qualidade ela precisa ser indiscutível, né? Se a gente estiver falando de procedimentos educativos, procedimentos restauradores, há cirurgias mais complexas, outros tipos de procedimento. Então, a nossa grande disputa, a qualidade é indiscutível, é a incorporação de tecnologias. Uhum. Eu acho que a gente precisa, né, cada vez mais avançar na incorporação de tecnologias agregada ao processo de trabalho. O que eu quero dizer? Por exemplo, o PEMAC já demonstrou o último que teve, né, em 2016, os CELS que usavam rotatório, eles não tinham maior meta, eles não tinham a tendência a produzir mais. Por quê? Por conta do processo de trabalho, que usava o mesmo processo de trabalho do manual. Né? Então, assim, a gente precisa incorporar a tecnologia. Então, por isso, né, o governo federal vai investir, por exemplo, no fluxo digital, comprando impressoras e scanners. Para quê? Para que a gente consiga ganhar em escala a produção da prótese dentária, para que a gente consiga ofertar outros tipos de próteses, né? Próteses unitárias, placas, miorrelaxantes. Então, assim, que a incorporação da tecnologia, ela também, além do ponto de vista da ambiência, né, da odontologia no SUS, né, estrutura física, mas a gente precisa incorporar a tecnologia para ter uma melhor resolutividade. Já estou de olho nisso aí, viu, Edson? Deixa eu elogiar um pouquinho o Salgueiro nesse sentido, meu amigo Leandro Parente. A gente estava nessa capacitação. O CRO promoveu essa capacitação lá. Ele comprou com verba do município bisturi elétrico. Porque ele dizia, não tem lógica eu fazer aumento de coroa clínica no céu e mandar o paciente fazer a restauração de novo na UBS. Não tem lógica. Sim. Pegou os dentistas do PSF, comprou para cada um UBS. Um laser foi um bisturizinho elétrico. Fez a capacitação da batata. Capacitou todo mundo, treinou, passou um dia de treinamento, o CRO promoveu, o CRO entrou ajudando com o professor. Enfim, a gente entrou pesado na capacitação e aí resolveu o problema do paciente. Porque no final é o paciente que a gente tem que resolver a vida dele. Vinha, aumento de coroa clínica, restauração, vai para casa.
Não tinha que ele ir e voltar e ele desistia de fazer o tratamento. A gengiva crescia, o provisório caía. Eu só queria voltar para esse tema que o doutor Edson estava falando aí, que a gente teve agora há pouco lá em Sorocaba, né, justamente nessa entrega das 411 que teve do governo federal, e falar também das entregas que está tendo na volta do governo Lula. A gente pode falar dessa questão de partido no partido, mas é reconhecer que a gente fala que o nosso partido é odontologia, é reconhecer realmente, quando teve a volta, obviamente a questão da assinatura da lei do Brasil Sorridente, a questão dos aumentos de recursos, quando a gente senta com o gestor, o grande cálculo é, não, é dinheiro. Ele diz, pronto, na parte de saúde bucal você não tem o que falar não, que a gente teve aqui o maior, realmente, aumento de recursos foi na saúde bucal. E justamente a tecnologia agora, como você estava falando, né? A parte dos scanners, a parte da impressora, a parte do equipamento da... Raio-X também, não foi agora? Sim. Panorâmica. Da unidade móvel que vem até com o gerador. Sim. E a gente chegou lá e para que serve o gerador? Porque geralmente quando vai nessa parte mais afastada, a rede elétrica é um problema. Então vai acompanhado com o gerador também. Então realmente é coisa que impressiona. Não, esses equipamentos, ele acho que é um grande avanço, né? Depois de 10 anos, o Ministério da Saúde voltou, né, a doar esses equipamentos. Quanto tempo, Edson? Depois de 10 anos, o último que tinha sido doado tinha sido em 2015. E não só doar, também como credenciar também para continuar recebendo Pois é, não, então custeio, assim, né? foi criado, né, esse componente móvel do Brasil Sorridente ali no final do governo Lula, e aí depois continuou nas gestões seguintes do ano, quando a presidenta Dilma sai, para-se com esse equipamento e a gente consegue retomar agora 800 carros, até então a gente já havia doado um pouco mais de 200, então agora só nesse ano vão ser 800 carros que vai levar o dentista às áreas mais distantes. E esse é um equipamento, como tu falou, né, todo equipado ali de raio-x, autoclave, compressor, gerador de energia e permite fazer especialidades também. Ali a unidade móvel, ele permite fazer prótese, fazer cirurgia, faz canal. Então, assim, em lugares mais distantes, a gente consegue garantir essa oferta. Você não leva só o básico, ele leva a especialidade também. Sim, consegue também. Então, tem lugares, por exemplo, na região amazônica, eles colocam em cima de uma balsa e vai nas populações ribeirinhas. Então, ele possibilita esse importante equipamento, né? E a gente tem uma parceria com a UFRN, com o professor Roncalli, que está avaliando as unidades móveis. E o resultado é muito bom. Das que já foram doadas. Né? A quantidade que eles andam, o que eles fazem, são bons resultados. Justamente para quem não tem acesso, tem unidade móvel. Infelizmente, no Brasil, a gente é o maior país do mundo em concentração de dentista, mas a gente tem buracos muito grandes de acesso. E quem mais precisa, às vezes, não tem um acesso. Que aqui, no caso de Pernambuco, é comunidade rural, às vezes é uma comunidade ribeirinha de difícil acesso, e aí com a UON consegue. Não, eu me lembro agora, na entrega, justamente essas populações que moram nas áreas mais afastadas, a alegria do pessoal em receber e dizer o quanto ia ajudar justamente, e colocar e ter esse acesso à população quilombola, à população ribeirinha, que conseguir fazer esse acesso à saúde bucal chegar, de fato, a quem está precisando. E a gente tem que ver isso como uma estratégia de você fazer uma ampliação rápida de cobertura. Mas ela não é a estratégia definitiva, né? Então, é ali para você dar o acesso urgente àquele usuário que não tem cobertura. Mas isso permite também ao gestor fazer um planejamento com responsabilidade através de buscar linha de financiamento para você expandir e montar uma unidade fixa lá naquela região, né? Então, você consegue temporariamente com a UON ir levando esses serviços e permite ao gestor fazer uma ampliação gradativa. A gente falou agora muito da atenção básica, né? Porque a UON vai na lógica da atenção básica. Na especializada, odontologia hospitalar, cuidado com prevenção de câncer bucal, o que é que a Política Nacional de Saúde Bucal, o que é que o Ministério da Saúde está vendo aí para frente? Então, a gente tem vários pontos ainda, né, para a gente avançar, para a gente crescer com o Brasil Sorridente. Do ponto de vista da odontologia hospitalar, né, os procedimentos, os municípios, os hospitais já realizam esses atendimentos. Né, a gente está trabalhando na construção de procedimentos, né, que permitam a gente captar, né, ter ideia do que está se produzindo nos hospitais, ajudar financeiramente, né, ter um apoio financeiro para isso. Então, a gente está trabalhando nessa questão, né, no financiamento da odontologia hospitalar. Na linha de câncer de boca, né, a gente tem trabalhado com os estados a construção dessa linha do câncer de boca, tem associado a teleestomatologia, também que tem dado um grande suporte para os municípios, para os dentistas, para o diagnóstico precoce, né, para acelerar esse diagnóstico e para iniciar o quanto antes o tratamento. Temos lugares que a gente já está começando o
diagnóstico, o telerastreio com a presença, com apoio, por exemplo, dos agentes comunitários. A gente tem os fatores de risco, o agente comunitário, ao fazer a visita, identificou a pessoa com aquele fator de risco, ele tira foto, filma a boca daquele usuário, daquela usuária, esse vídeo vai para um dentista, esse teleconsultor, ele analisa, tendo alguma necessidade, já encaminha para o dentista. Então, faz essa busca ativa, né? Porque o grande problema na odontologia, a saúde como um todo, mas a odontologia também tem, é a questão da equidade. Sim. As pessoas que mais necessitam nem sempre são as pessoas que vão mais. Então, por exemplo, quando a gente olha, o SB Brasil demonstrou isso. As pessoas que nunca foram ao dentista. Quando a gente olha o recorte do Bolsa Família, 3 vezes mais o percentual, né, em torno de 7% das pessoas que estão lá, que recebem o Bolsa Família, nunca foram ao dentista. Né? Quando a gente olha os que recebem, esse percentual cai para 2%. Então, a gente vê que essa questão da equidade ainda precisa ser trabalhado cada vez mais. Né? Isso não pode sair do nosso foco. E aí, quando a gente tem essa busca ativa, né, essa ação mais ativa, por exemplo, como do telerastreio, isso vai nos ajudar a chegar especialmente aqueles que mais precisam, né? E aí, puxando um pouco a sardinha aqui para Recife, a gente fez a capacitação, está fazendo a capacitação dos dentistas do CEL para que eles façam essa teleinterconsulta, né, que a gente chama, para que ele dê o apoio diagnóstico ao profissional que está lá na ponta atendendo o usuário, que muitas vezes o profissional, por uma questão da especialidade mesmo, ele fica na dúvida de um diagnóstico ou de uma conduta, e aí ele tem a ferramenta da teleinterconsulta, ele entra em contato com o especialista, sem necessariamente mandar o paciente para lá. Sim. Então, ele faz o contato, tira a dúvida, o especialista orienta como conduzir o caso. Se for algo simples, o profissional da atenção primária pode conduzir ali mesmo. Se for algo que vai precisar de uma estrutura maior, aí encaminha o paciente para o CEL. Então, você evita um encaminhamento desnecessário e você dá a resposta rápida ao paciente na ponta. Eu só, aquela frase que um professor falou, que eu guardei, que é justamente o que a gente vê hoje em dia, que um dentista pode nunca ter visto um câncer, mas um câncer com certeza já deve ter visto um dentista por aí, né? E eu queria, doutor, se você falasse um pouco mais sobre essa questão da telestomatologia. Como é que funciona, como é que está programada essa... Tá, então, hoje em dia, o programa, né, que o Brasil Sorridente vem trabalhando, a gente já implantou em 15 estados. Né? Os estados procuram o Ministério da Saúde, sempre nessa lógica da parceria, né? Não é algo impositivo, né? Positivo, né? Então, os estados que têm procurado, a gente tem implantado isso e sempre em parceria com o Telesaúde também. Então, a ideia é que todos os dentistas da atenção primária, hospitalar, CEL, se cadastrem, tenham dúvidas, eles de alguma situação clínica. Ele tira foto, descreve. Peraí, uma dúvida. É um aplicativo Aplicativo. que é do governo federal? É um aplicativo que foi desenvolvido em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e que o Ministério da Saúde, né, a Coordenação Geral de Saúde Bucal, adota todos os estados. Nossa, aí... Universidade Federal da Paraíba, tá vendo aí? É o Nordeste, não, mas é fato. O Nordeste ele é muito pioneiro em vários sentidos na saúde bucal no Brasil. Eu fico muito orgulhoso com a capacidade que a gente tem de entregar resultado e inovar. Porque a dor a gente sente aqui, porque aqui é muito desigual. O Nordeste, a gente sabe que é muito desigual. E aí é isso. Então, assim, os dentistas se cadastram, a gente tem essa parceria com os estados, os municípios, a gente implanta no estado e quando vai fazer o lançamento, por exemplo, semana passada a gente lançou no estado de Goiás. Além da divulgação do aplicativo, de explicar como é que funciona, a gente faz um treinamento em loco de biópsia. Então, a parte laboratorial e no CEL. Bom. Então, a gente faz o treinamento de biópsia porque a ideia é que isso se faça na atenção primária. E muitas vezes é uma qualificação que precisa. Tem outros empecilhos, dúvida. mas... O laboratório que faz a biópsia é o mesmo do médico ou é algum específico de patologia bucal? Dependendo do lugar, às vezes é o mesmo. Só que qual é o problema? Quando não tem o patologista oral, a tendência de ser o resultado não específico é muito. Então, isso foi esse depoimento que eu escutei dos colegas já. Então, a gente precisa... E temos dificuldade de ter patologista oral. Por isso, o aplicativo também, dependendo do estado, a gente pode ativar essa função em que a peça, né, você envia para um laboratório que tem patologista oral e aí ele dá o laudo pelo aplicativo. Por exemplo, Mato Grosso do Sul funciona assim. Então, ele dá o laudo pelo aplicativo. O patologista, ele tem, além do relato, ele tem as fotos do caso. Então, isso ajuda muito a ele. E aí agiliza o resultado também quando ele retorna isso. Né? Incorporação de tecnologia no SUS, tá vendo? Muito bom mesmo. Que chega ao Brasil todo logo. Tô indo. Pessoal,
Vamos passar para as palavras finais, porque o doutor Igor tem uma agenda agora. Doutor Edson tem que ir para o aeroporto já já. É um assunto que a gente vai se empolgando aqui, né? A gente vai conversando, se deixar a gente passa o resto Pois do dia é, mas é debatendo. sempre bom. A gente está falando de saúde bucal, né? Falando sempre de SUS, é sempre empolgante. E aí a gente começa e... Eita, peraí, não esqueci. hora Tem pra uma terminar. provocação final para eu fazer. Claro. Se eu não fizer, não sou eu. Meu Deus. Eduardo. Piso salarial da odontologia. A gente tá com um projeto de lei na Câmara, no Senado. Ação no STF. Ação no STF. Estamos trabalhando todos os caminhos. Porque a gente sabe que o SUS tem que funcionar e ele funciona com trabalhador de saúde. Seja do OSB, do TSB, do cirurgião dentista. Doutor Igor, diga sua visão sobre isso, que você foi um lutador lá no início comigo em Não, 2019. é muito importante. Porque, Foi não, veja, você é para você... Eu vejo isso... A gente não pode ver só numa perspectiva trabalhista individual do profissional. Tem que ver isso de uma maneira mais macro. Porque a gente conseguiu ver, efetivamente, profissionais que não estavam na unidade porque o município pagava pouco, né? E aí, por o município pagar pouco, o município fazia acordo com o profissional, dizia assim, tu vem 2 vezes na semana, tu vem 3 vezes na semana. E aí, quando a fiscalização chegava lá, a fiscalização do CRO, não encontrava o dentista lá. Por quê? Não, era um acordo que existia de boca, extraoficial, porque tu trabalha menos e eu te pago pouco. E aí, a população fica sem acesso. Então, você pagar o piso salarial, você pagar um valor digno ao profissional, um valor justo, faz com que aquele profissional fique às 40 horas na unidade ou às 20 horas, conforme o contrato de trabalho dele, né? Faz com que ele fique a carga horária lá e o usuário vai ter a garantia do profissional lá para atender ele. Então, você garante a capacidade instalada do seu equipamento. Até porque o Ministério da Saúde não tem nem noção do que está acontecendo na ponta isso. 5.000 e poucos municípios. Não é, e para a gente são 33 mil equipes, né? Então são 33 unidades de saúde. Sem contar os céus, sem contar o hospital e etc. E eu acho que essa é uma temática extremamente importante. Eu acho que tem a valorização profissional, né? Algumas pontuações. Eu acho que, de partida, é sempre importante registrar, né, que a Coordenação Geral de Saúde Bucal tem todo o apoio nessa temática, sabe a importância disso e a necessidade para a gente conseguir avançar cada vez mais no Brasil Sorridente. E aí a gente trabalha, né, com a valorização profissional do ponto de vista salarial, de infraestrutura, de formação, né? Então, todas essas questões que compõem a valorização profissional. Então, por isso que, nesse sentido, o Ministério da Saúde também vem adquirindo as unidades móveis, vem fazendo reformas, construções de unidades básicas de saúde, vem adquirindo equipamentos raio-x panorâmicos, cadeiras, rotatórios, laser, aparelhos, né? Então, toda essa parte, formação, outra coisa que a gente vem trabalhando, né? Então, para que os profissionais tenham formações qualificadas e que a gente precisa ter especialistas também na atenção primária, eu sempre ressalto isso, né? A gente fazer atenção primária, você precisa, não é qualquer especialidade, eu acho que tem uma formação com impacto clínico. Eu acho que dessa temática da valorização profissional, a gente também tem uma outra batalha, que é a questão da disparidade regional. Tem lugares... os salários não são iguais, né? Então, tem lugares no Brasil que são... né, Agora, no almoço, a gente falou Brasília, 14 mil. Sim, sim. E a outra coisa também, quando essa valorização profissional também, a gente precisa sempre lembrar de incluir os técnicos e auxiliares. Perfeito. Porque essa é uma categoria que está lá no dia a dia com os dentistas e que também, né, precisam ser enxergadas e com certeza a gente vai sempre trabalhar para que a equipe, né, seja valorizada como um todo. Perfeito. A odontologia é 4 mãos, né? E aí, por isso, Caravana Dentista do SUS, dia 20 a 24 de outubro, todo mundo lá em Brasília, porque a gente precisa fazer avançar no Legislativo esse projeto de lei, seja na Câmara, seja no Senado, não interessa qual caminho. Eu digo, não interessa a cor do gato, contanto que ele caça o rato. O que a gente quer que entregue é o piso salarial da odontologia, seja no STF, seja através de projeto de lei, mas a gente tem que garantir orçamento. E a disputa de orçamento, a gente está disputando com a saúde como um todo, a gente está disputando com infraestrutura, ano que vem, ano de eleição, vai estar disputando com o fundo eleitoral também, e a gente tem que brigar ali um pouco pelo nosso pedaço do lençol, porque senão a gente fica descoberto. É isso, é bonito ver o amadurecimento do SUS e da política de saúde bucal, né? Como eu falei, é recente, mas a gente vem trabalhando em várias frentes. O CRO já trabalhou muito a questão da infraestrutura, os municípios já superaram esse
esse momento, né? Assim, a gente ainda vê algumas interdições éticas, mas é algo mais pontual, os municípios já entenderam. E aí vai muito, como eu falei, de região. Tem região que não tem mais esse problema e passa a ter outros problemas, né? Então, trabalhou-se a questão de infraestrutura, agora a questão de remuneração, e aí a gente vai vendo várias frentes se abrindo e garantindo a maturidade da política de saúde bucal. Perfeito, é isso. Queria agradecer, doutor Igor Moraes. Obrigado. Doutor Edson Ilan, pernambucano, paraibano de formação, mas sempre retorne aqui. É muito bom ter você presente. Obrigado por ter aceitado o convite de bater rapidinho esse papo junto com a gente. Presidente. Pessoal, agradecer a todos vocês que acompanharam mais um CROcast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. A gente fica muito feliz de receber vocês aqui hoje, muito orgulhoso de fazer esse debate qualificado sobre a Política Nacional de Saúde Bucal, sobre o SUS e da defesa da odontologia. Doutor Edson. Obrigado, agradeço essa grande parceria que nós sempre tivemos. O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ele sempre foi muito ativo nas questões da saúde pública. Eu acho que vocês são inovadores, né, em trazer essa temática e estar sempre junto, apoiando, né, os gestores, os profissionais. Então, agradeço. Estar aqui, né, representando o Ministério da Saúde, né, numa gestão em que a saúde bucal de fato é valorizada, quando a gente vê como é que a gente sabe que é valorizada pelos investimentos, né? Quando a gente olha 2022 para cá, aumentou 200%, por exemplo. E aí, então, é um prazer estar representando o Ministério da Saúde e conto com vocês nessa parceria para que a gente continue construindo o Brasil sorridente e levando qualidade para a população. Obrigado. Perfeito. Perfeito.